Bem-vinda ao programa Meus Alunos Canhotos. Aqui nós discutimos as estratégias para você ajudar os seus alunos canhotos em sala de aula. Meu nome é Manuela Correia e o tema de hoje é Maiores Desafios em Sala de Aula para as crianças canhotas de 6 a 8 anos. E vamos falar dos 5 maiores desafios para os alunos canhotos de 6 a 8 anos. O primeiro desafio seria a alfabetização em si. A escrita, aprender as letras, o sentido das letras, a maneira de escrever, tudo isso é um grande desafio e a gente vai ver por quê. O segundo desafio é onde sentar. Aquela questão de o local onde a criança senta não está confortável e ele poder bater o cotovelo no amigo do lado, quando a mesa é compartilhada. O terceiro desafio são os materiais para destros. Esses são sempre um grande desafio para os canhotos. O quarto desafio é copiar os amigos, os colegas e também os professores. E o quinto desafio é a autoidentificação, é como eles se enxergam em sendo canhotos. Qual é a diferença entre os desafios para as crianças canhotas de 6 a 8 anos e para as crianças canhotas mais novas, de 4 a 6 anos? Bem, as crianças canhotas pequenas, essas de 4 a 6 anos, o desafio delas é com relação a sujar a mão enquanto está pintando com canetinha de feltro, seria o uso da tesoura e seria onde sentar. Esses três também são um desafio para as crianças de 6 a 8 anos, mas a criança mais velha, ela tem outros desafios também. Inclusive, seriam os desafios mais voltados para a escrita e para o uso de alguns objetos que os pequenininhos ainda não usam. Nos workshops que eu dou, esses sempre são as maiores queixas dos professores também. As maiores queixas em relação a como ajudar essas crianças. São sempre os professores que mais prestam atenção nessas questões, são os professores que estão ensinando a criança a escrever. O que não deixa de ser importante para que os outros professores prestem atenção também. Mas eu sempre percebo que os professores da alfabetização são os que mais se preocupam, porque são os professores que veem uma dificuldade muito grande da criança canhota, um desafio muito grande na hora da escrita. É muito importante para a gente conhecer esses desafios para que a gente possa ajudar a criança, para que a gente possa identificar quais são os desafios que essa criança está enfrentando naquele momento da vida dela. E é só quando a gente é capaz de perceber exatamente qual é o problema que ela está enfrentando que a gente é capaz de dar um auxílio, uma orientação individualizada e adequada para aquela criança. Todos nós, professores, devemos investir tempo em observar essas crianças canhotas nessa idade para poder ajudá-las. E isso é muito importante porque é só quando a gente percebe os desafios que a gente pode já ou prevenir ou ajudar a criança a superar aquele desafio. Se a gente não intervém, se a gente não orienta a criança desde o princípio, ou pelo menos quando a gente percebe a dificuldade dela, isso vai tomar da gente muito mais tempo no futuro, porque a gente vai continuar repetindo para a criança sempre e sempre a mesma informação e ela não vai entender. Por isso que a gente tem que ter a técnica específica para cada dificuldade, porque é assim, com a técnica específica, que a gente vai conseguir fazer com que ela supere esse desafio e fique mais tranquilo para ela e para a gente, professor, em sala de aula, porque ela pode prosseguir as atividades sem parar, sempre nessas mesmas questões. O maior benefício para vocês, professores, entenderem esses desafios é ajudar a criança e, a partir daí, diminuir a frustração dela e de vocês e também dar maior conforto para a criança. A criança que tem a técnica específica para ela vai ser uma criança com mais conforto. Uma criança com mais conforto é uma criança com menos frustração, com menos inquietude. As crianças que estão frustradas são crianças que vão ficar indisciplinadas, são crianças que vão ficar se comportando mal. Então, às vezes, a gente acha que a criança está se comportando mal porque ela não está prestando atenção na aula, porque ela é uma criança que é assim danada mesmo, ou porque ela não respeita o professor, quando na verdade ela só precisa da orientação adequada.
Por isso, eu te peço que preste atenção nesse desafio que nós vamos conversar agora. A alfabetização é um desafio para a criança canhota porque elas, de 6 a 8 anos, quando estão aprendendo a escrever, vão enfrentar dificuldades na hora de escrever o português. Porque o português é uma língua que foi feita para os destros. Todas as línguas que derivam do latim foram línguas que foram feitas para serem escritas da esquerda para a direita. É assim que o lápis desliza no papel. Quando uma criança canhota vai escrever e ela vai tentar escrever da esquerda para a direita, essa não é a posição que o lápis desliza. O lápis vai ficar com a ponta presa no papel. Então, ao invés de deslizar, o lápis vai enganchar no papel. Quando o lápis engancha no papel, o dedo da criança escorrega. E isso é um desafio muito grande na hora da criança estar aprendendo a escrever. E como você pode ajudar essa criança no processo de alfabetização? Primeira coisa a se observar é se ela já está lembrando automaticamente onde é que a frase começa. É muito natural para os canhotos pensar que a frase vai começar a ser escrita da direita. Porque se eles escrevem da direita para a esquerda, o lápis para eles desliza. Eles não cobrem o que estão escrevendo, eles conseguem ver o que estão escrevendo, eles não sujam a mão. Então, o natural para eles é achar que a frase começa na direita. Então, a gente sempre precisa estar atento se a criança já tem isso natural. Se ela já sabe que em português a gente escreve da esquerda para a direita. Se ela não souber, isso é uma coisa que a gente precisa ajudar a criança. A segunda coisa que a gente pode fazer para auxiliar esse processo de alfabetização da criança é ensinar ela a usar o lápis e segurar o lápis corretamente. A terceira coisa que a gente pode ajudar a criança canhota na alfabetização é o espaço entre as palavras. Por quê? Aquela ideia que a gente tinha antigamente de dizer para a criança, olha, você coloca o dedo e continua a palavra seguinte. Coloca o dedo para dar o espaço e continua a palavra seguinte. Isso para o canhoto não funciona. Por quê? Quando ele coloca o dedo, ele precisa cobrir por cima da mão dele para poder continuar a escrever. Não é uma boa estratégia. Essas são 3 coisas muito importantes para serem lembradas quando você está alfabetizando a criança. Os efeitos colaterais que podem advir de não ajudar a criança especificamente nesses desafios que ela pode enfrentar é ela ter um caderno sujo, uma letra feia, uma criança que está escrevendo com muita lentidão. Então, tudo isso é resultado dos desafios que ela pode estar enfrentando na alfabetização. Por isso que é muito importante prestar atenção para poder ajudá-la a superar, para que ela venha a conseguir escrever e ter um caderninho limpo, uma letra bonita e poder escrever com mais rapidez, assim como os coleguinhas dela destros, para que ela não seja uma criança que enquanto está escrevendo, todo mundo já terminou a tarefa e ela é a última a terminar. Então, não tem a ver com a criança não querer ser mais rápida. Tem a ver, às vezes, com a dificuldade dela de conseguir produzir aquela escrita de uma maneira que seja confortável para ela. Mas veja bem uma coisa muito importante. Não é suficiente a gente só ver o resultado do caderno. Um caderno limpo, com letra bonita, não significa que a criança canhota produziu aquela escrita de uma maneira adequada para ela. Então, é importante que vocês observem como é que ela está escrevendo e como é que está sendo o resultado dessa escrita. Um quarto aspecto importante para ser observado também durante a alfabetização da criança canhota é o sentido das letras. É muito importante lembrar para a criança qual é o sentido que as letras serão formadas. Porque, da mesma maneira que o instinto da criança diz que é mais fácil, da criança canhota diz que é mais fácil começar do lado direito e puxar para o esquerdo, também na hora de formar a letra, ela vai tender a querer fazer no sentido anti-horário. E para facilitar na hora da letra cursiva, é preciso relembrar essas crianças qual é o sentido que as letras devem ser formadas. Onde é que eu observo que as pessoas mais erram na hora da alfabetização? O maior erro é não observar
aquela criança específica e qual é a dificuldade que ela está enfrentando. Às vezes, a gente vê uma criança com dificuldade, não entende muito bem por que ela está com dificuldade e vai deixando passar. Ou a gente fica repetindo e repetindo e repetindo a mesma informação sem saber por que aquela criança está com aquela dificuldade. Então agora você já sabe que muitas vezes o instinto da criança canhota não facilita na hora da alfabetização. E por isso, com paciência e um pouquinho de perseverança, a criança vai aprender. Ela só vai precisar de mais prática para poder ir contra o que é o instinto natural dela. Vamos falar sobre o segundo desafio para as crianças canhotas de 6 a 8 anos, que é os materiais para destros. Os materiais são feitos normalmente para destros porque os destros são a maioria da população. 90% da população é destra. Então, por isso, tanto os materiais são feitos para serem anatomicamente confortáveis para os destros, como as técnicas são desenvolvidas também para serem fáceis para os destros. Então, falando especificamente dos materiais escolares, 3 materiais são os que mais trazem dificuldade para a criança, que é a tesoura, o apontador e a régua. E também tem um quarto que eu lembrei agora, a borracha. Apesar de ela não ser a mais comum, ela é um objeto que traz dificuldade sim. E por que eles trazem dificuldade? A tesoura e o apontador têm uma lâmina posicionada de uma maneira que vai funcionar quando um destro está naturalmente usando essa lâmina, esse material. A borracha vai trazer dificuldade na hora que a criança canhota vai tentar apagar e muitas vezes o papel vai amassar ou ele vai rasgar. Já a régua, ela tem os números colocados da esquerda para a direita. Quando uma criança destra ou um adulto vai riscar, ele vê o que ele está riscando. Quando uma criança canhota vai usar régua, a mãozinha dela cobre os números. E isso faz com que seja mais difícil para ela fazer o traçado. Aí algumas pessoas vão dizer, é só ela trazer a mão aqui para cima e puxar. Mas você já parou para imaginar a dificuldade que é você fazer o traço ao contrário? É muito mais difícil do que você simplesmente puxar o traço, não é? Além disso, tem um outro problema. A criança pode se habituar a fazer esse movimento aqui, usar esta posição na mão. O que a gente não quer para uma criança, porque se ela se habitua a escrever ou a usar os materiais fazendo isso, a mão dela ficando sempre nessa posição vai trazer dores para ela no futuro, podendo desenvolver inclusive síndrome do túnel do carpo, bursite, coisas que a gente não deseja que nenhuma criança desenvolva no futuro, especialmente se é por uma questão pequena que com a técnica correta, que nós professores podemos ajudar essas crianças, elas podem prevenir e evitar esse tipo de problema no futuro. Muito ruim quando uma criança canhota está usando materiais de destros. Por quê? Porque muitas vezes o material não vai funcionar. Uma criança canhota que usa na mão esquerda ou uma tesoura, ou ela tenta apontar o lápis, não vai funcionar. A tesoura, ela vai amassar o papel ou rasgar o papel, mas não vai cortar com facilidade. Da mesma maneira, se ela consegue cortar, ela não consegue nem ver a linha, porque a lâmina da tesoura cobre a linha que ela está tentando cortar. Além disso, com relação à borracha, como eu falei antes, ela vai, terminar amassando o papel e muitas vezes não conseguindo nem apagar, nem ter o resultado que a criança espera. O maior problema não é o objeto não funcionar. O que mais me preocupa é a criança ficar com a percepção de que ela está fazendo alguma coisa errada ou de que tem alguma coisa errada com ela. Isso é ainda pior. Algumas vezes eu já escutei isso nos workshops que eu dei para crianças ou inclusive os professores nos workshops que eu dei para professores já me relataram isso também. De crianças dizendo, eu não consigo, eu não sei, isso é muito difícil. São crianças que podem desenvolver uma questão de autoestima mesmo, de achar que tem alguma coisa de errado com elas. E a gente não pode permitir que uma criança que está usando um material inadequado para ela
acredite que tem um problema com ela. Ela tem que saber que aquele material não foi feito para ela. Essa é a única maneira que eu vejo da criança manter sua autoestima, porque é muito difícil para uma criança canhota ver todas as outras crianças cortando com facilidade e ela não entender que ela não está conseguindo cortar com facilidade porque o problema é da tesoura, porque ela está usando a tesoura na mão esquerda. É por isso que é muito importante a gente entender esse desafio para também poder ajudar a criança a ficar tranquila em sala de aula. A gente não quer uma criança que fica triste, frustrada com a atividade que ela está fazendo ou achar que ela não é boa naquilo. Porque uma frase que eu já ouvi de aluno é: eu não sou boa nisso. E é muito triste uma criança dizer que não é boa em alguma coisa que ela nem tentou. Que ela tentou uma vez e não funcionou e dali ela já concluiu que aquilo não é para ela. Sendo que as outras crianças estão ali fazendo e veja, é possível que essa criança no futuro não goste de cortar. Tudo bem, os gostos são diferentes, mas ela precisa ter pelo menos experimentado que a coisa funcionasse para depois ela decidir se ela gosta ou não. O que a gente pode fazer se a gente não tem a tesoura adequada, se a gente não tem um apontador adequado e se a gente não tem uma régua adequada? Veja, com relação à tesoura, se você não, o ideal é que os pais possam trazer para a escola uma tesoura para canhoto. Essas tesouras existem, não são tão difíceis de encontrar e a criança pode usar a tesoura facilmente porque a lâmina da tesoura de canhoto é uma lâmina apropriada para ser usada na mão esquerda. A criança vai poder ver o que ela está cortando. A tesoura anatomicamente acomoda-se na mão dela e também ela vai poder cortar com a maior tranquilidade. Se ela não tem acesso a uma tesoura de canhoto, duas coisas eu preciso explicar. Uma é que não existe tesoura universal. Aquelas tesouras que são ditas universais, na verdade são tesouras para destros que não têm um lugar de segurar anatômico para destro. Ao invés de ser uma coisa que aquelas bolinhas que você acomoda os dedos, ao invés de ser anatômico para destros, ela é só duas rodinhas que cabem em qualquer mão. Mas a lâmina continua sendo uma lâmina para destro. Continua sendo uma lâmina que, se a criança usar essa tesoura universal na mão esquerda, ela não vai ver o que ela está cortando. E ela vai terminar amassando o papel ou rasgando e não vai conseguir cortar. Quanto ao apontador, já que aqui no Brasil a gente não encontra com facilidade os apontadores para canhoto, que eles existem em outros países, eles são encontrados na África do Sul, na Inglaterra, na Índia, em muitos países se encontram esses apontadores para vender. Mas no Brasil a gente não encontra. Enquanto a gente não encontra esses apontadores para vender no Brasil, existem duas coisas que a criança pode fazer. Ou a gente lembra a criança de segurar o apontador na mão esquerda e girar, ou seja, como faz um destro, ou a gente fala para a criança que quando ela estiver segurando o apontador, ao invés de ela girar para fora, que seria o sentido natural para ela, ela vai ter que girar para dentro. O que acontece nisso de girar para fora, girar para dentro? Só para ficar um pouquinho mais claro. A lâmina do apontador é feita para ser girada no sentido horário. Quando a criança canhota tenta segurar o apontador na mão direita e girar, ela está girando no sentido anti-horário. O que ela vai precisar fazer é girar no sentido horário, ou seja, girar para dentro, girar em direção ao corpo dela. Não é tão confortável, mas é o que dá para fazer, é girar para dentro. E a outra coisa com relação à borracha é ajudar a criança a segurar o papel, explicar para ela que ela precisa sempre segurar o papel com a mão direita e depois ela apagar. Assim ela pode evitar que o papel rasgue, amasse, ela precisa realmente segurar o papel. Com relação à régua, existem réguas para canhoto disponíveis no Brasil para serem vendidas e se a criança não tiver acesso, uma ideia é antes de ela começar a fazer o traço,
ela já saber onde que ela vai parar para ela poder fazer o traçado. O terceiro desafio que nós vamos falar hoje para as crianças canhotas de 6 a 8 anos é copiar a maneira que as crianças destras, ou os coleguinhas, ou os professores estão fazendo as coisas. A tendência é a criança ver como o amiguinho está escrevendo, como o amiguinho está copiando, desenhando, cortando, ou como o professor está fazendo as coisas e tentar fazer igual. Por que isso é ruim? Porque se a técnica que a criança está usando não é a melhor para ela, ela vai terminar não conseguindo realizar a atividade. E quando ela não consegue realizar a atividade, ela fica muito frustrada e cansada e ela termina não se sentindo confortável na vida escolar. Isso é muito ruim. É por isso que a gente precisa ajudar a criança para que ela saiba que ela, sendo canhota, precisa de técnicas específicas e a gente conheça essas técnicas para poder ajudá-las. Como é que a gente faz com uma criança que está copiando E o que eu chamo de copiar? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Por exemplo, seria ela olhar a posição que o destro está escrevendo. Então, eu vou mostrar para vocês. O destro, quando ele vai escrever, o papel está paralelo ao braço dele. Se o canhoto vai escrever e ele mantém a mesma posição do papel e ele vai tentar escrever, ele vai cobrir o que ele está escrevendo, ele não vai ver o que ele está escrevendo e a letra vai ficar muito ruim. É por isso que ele precisa virar, essa é uma das técnicas, manter o papel paralelo ao braço dele. Assim ele pode ver o que ele está escrevendo, ele pode escrever sem cobrir o que ele está escrevendo. Isso é um exemplo de uma técnica apropriada para um canhoto e que o canhoto não pode copiar do destro nem do professor. Essa é a maneira que a gente pode ensinar a criança a melhorar a técnica dela. E o que eu percebo é que, assim, muitas vezes os professores erram ao não observar como está, por exemplo, a posição do papel da criança. Não é que eles errem, não é uma questão de erro ou acerto. É uma questão de não saber que a simples posição do papel pode fazer tanta diferença para a criança. O desafio para a criança canhota de 5 a 8 anos que nós vamos comentar é a autoidentificação. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer como a criança se identifica perante o grupo. Muitas vezes ela fica se questionando e ela até deseja ser diferente. Ela tem o desejo de ser diferente porque essa é a idade da criança se enturmar, né? Dela procurar ter um grupo. É a nossa idade de socialização do ser humano. É a idade que a gente está saindo, né, do ambiente familiar para entrar no mundo novo, no mundo dos amigos. E para isso a gente busca ser igual aos outros na tentativa de se integrar, de interagir, de ser aceito. Então, muitas vezes, nesse processo de se identificar no grupo, a criança canhota termina ficando um pouco insegura de ser diferente. E ela termina não querendo parecer diferente. E nisso pode trazer um prejuízo muito grande, que é a criança querer copiar os amigos para poder se enturmar. E é nisso que eu acho que o mais importante é a gente observar como essa criança se identifica, se ela tem orgulho de ser quem ela é, de ser diferente. E eu acho que é isso que nós, professores, podemos ajudar. Ressaltar, e não só ressaltar, mas celebrar as diferenças. No momento em que a gente celebra todos os tipos de diferenças entre as pessoas, cada um vai se sentir confortável em ser quem é. E quando as crianças canhotas se sentem confortáveis em ser quem elas são, elas já não precisam copiar os amigos. Daí a gente resolve 2 desafios de uma só vez, que é o desafio da maneira como ela se enxerga e o desafio dela querer copiar os amiguinhos. Nesse desafio da autoidentificação, é muito importante que a gente observe como a criança
se entende como canhota, se ela sabe que ela escreve com a mão esquerda e que não tem nenhum problema com isso, que é uma característica dela, assim como tem pessoas que têm o cabelinho cacheado e outras que têm o cabelo liso, assim como tem pessoas que têm os olhos azuis e outras que têm os olhos pretos, tem aquelas crianças que escrevem com a mão direita e aquelas que escrevem com a mão esquerda. Então, saber disso e mais além, saber que os objetos que estão no nosso mundo, em sua maioria, são feitos para destros, faz com que a criança tenha mais segurança e que reforce a autoestima dela e reforce a característica pessoal dela. Um outro efeito colateral de uma criança canhota que não se identifica como canhota é ela não aprimorar suas habilidades. Por quê? Na medida que a criança, ela copia os outros ou não sabe as técnicas para ela vai tentando encontrar jeitos de superar os desafios dela. Ela vai tentando achar posturas que facilitem a escrita ou apagar, e nem sempre essas posturas que ela vai encontrar por si mesmas são posturas adequadas para que ela tenha conforto no futuro. São posturas que muitas vezes vai trazer para ela no futuro uma dor no ombro, uma dor na coluna, uma dor no punho. Então, para evitar tudo isso, é muito importante que ela saiba que ela é canhota, que ela aprenda as habilidades que são adequadas para ela e ela possa viver tranquilamente, assim como todos os outros. E o quinto desafio que nós vamos falar hoje para as crianças canhotas de 6 a 8 anos é onde sentar. Por que é importante a gente observar o local onde a criança canhota senta? Porque, a depender de onde ela está sentada, ela não vai ter espaço e ela não vai ter conforto para poder mover o braço dela. Por isso, o importante é que a gente observe se a criança canhota está sentada num lugar em que ela não vai bater o cotovelo no amiguinho do lado. Se uma criança canhota senta à direita de uma criança destra, as duas vão bater o cotovelo uma na outra. E isso termina sendo muito desagradável para as duas, não só porque elas vão ficar com o cotovelo batendo, mas porque não vai ter espaço para o braço se movimentar e ela escrever. Ela vai precisar se virar para poder achar algum espaço, a mão dela vai ficar também com pouco espaço para se movimentar, essa criança vai terminar escrevendo mais devagar, com uma letra um pouco mais desorganizada e vai trazer muitos malefícios para ela de uma maneira geral. É por isso que é fundamental a gente observar e colocar as crianças canhotas sempre à esquerda, de preferência na ponta da mesa, assim ela pode ter mais espaço para se movimentar, ou uma criança canhota do lado de outra criança canhota. Quando você tem duas crianças canhotas sentadas juntas, elas não batem o cotovelo uma na outra. Muito receio quando as crianças canhotas não têm técnicas específicas para elas, porque nesse momento elas por si só vão ter que descobrir maneiras para superar esses desafios e nem sempre são as melhores maneiras. É por isso que hoje não é suficiente a gente deixar uma criança canhota usar a mão esquerda. A gente hoje precisa conhecer os desafios dessas crianças e oferecer para ela o melhor que a gente puder de suporte para que elas enfrentem e superem os desafios que esse nosso mundo de destros oferece. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e que possam comentar e fazer perguntas e tirarem dúvidas. E eu agradeço sua presença até aqui e até breve.